Fala, gente, bom dia. Agora são 11 horas 9 minutos. Adriano Lourenço com um destaque da notícia que vai deixar você boquiaberto. É isso mesmo. Como se já não bastasse tudo isso que essa categoria a nível de Brasil vem passando, ontem na Voz do Brasil nós tivemos uma informação que não é das melhores, destas que são poucas quando traz uma alegria pequenina para a categoria em todo o Brasil. Eu quero que vocês escutem essa sonora que foi ontem do programa Voz do Brasil, onde um advogado traz explicações sobre o comportamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao que vem sendo feito desde o ano passado para cá em cima da Lei 14.434. Escutem. A reformulação do conceito de piso salarial por parte do Supremo Tribunal Federal pode impactar nos repasses da União a partir deste mês de janeiro. A preocupação é da Confederação Nacional dos Municípios, que entende ser um problema a decisão que tornou o piso salarial da enfermagem referente à remuneração global e não ao vencimento base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa. O advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, acredita que o piso salarial da enfermagem é uma questão que, na sua essência, é basicamente econômica. O STF em nenhum momento disse até hoje, ou abordou até hoje, questões jurídicas envolvendo a Lei 14.434. É uma lei constitucional, o conteúdo dela é legal, o que pega, o que atrapalha a aplicação dela pura e simples, é uma questão econômica, que não é problema do STF. O STF não é um órgão consultivo nem decisório de questões econômicas. Sobre o conceito de remuneração global, a CNM menciona o entendimento trazido na cartilha do Ministério da Saúde, que inclui o vencimento básico mais vantagens pecuniárias gerais e permanentes, além das vantagens variáveis, individuais ou transitórias. As parcelas de caráter indenizatório ficaram de fora do conceito, segundo a Confederação. O advogado Josenir Teixeira destaca que desde 5 de agosto de 2022, data da sua publicação, a lei teve diversos desdobramentos legislativos e jurídicos a respeito dela, todos praticados no sentido de adiar, abrandar e modificar a sua previsão. A remuneração global de um empregado é a soma dos valores que ele recebe. Por exemplo, além do piso, além do salário, você tem adicional de insalubridade, adicional noturno e uma série de outros valores que podem ser inseridos dentro de algo que se chama remuneração global. E a lei, conforme o próprio título dela fala, é piso salarial, é piso. Ou seja, é o menor valor de salário que a pessoa deveria receber. Diante de um cenário ainda incerto, a CNM alerta para a importância de preencher adequadamente o InvestSUS, principalmente o campo Vantagens Variáveis, o VPVT, que passará a compor o cálculo do piso da enfermagem. Segundo orientação da entidade, os gestores precisam informar as equipes de enfermagem sobre a circunstância de que possíveis valores de auxílio da União recebidos a menor decorrem de uma decisão do STF e não de qualquer iniciativa discricionária da gestão local. Reportagem Lívia Azevedo. Muito bem. Nós já víamos falando nisso desde o ano passado em relação a estes valores, a estes repasses que virão agora no mês de janeiro, que os discursos foram belos desde o ano passado, que existe 10 bilhões e 600 milhões, se não me falha a memória, no orçamento para pagar o piso, para fazerem os repasses este ano do piso. E a gente vale lembrar que esse repasse do governo federal ele tem limite, não é para a vida toda, não é? Porque vai chegar o momento onde os estados e os municípios terão que assumir isto de fato. Então, todo mundo sabe disso, está inserido lá na lei quando isso foi debatido. Agora, é importante frisar também que a Confederação Nacional dos Municípios, mais uma vez, ela vem colocando o dedo na ferida, ela vem provocando o Supremo Tribunal Federal para que eles tomem alguma atitude em relação
ao pagamento desse piso, como aconteceu desde o ano passado, quando o atual presidente agora do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, na época ele suspendeu, depois ele deu uma canetada e voltou a tudo novamente, depois levaram para o colegiado e os ministros e as ministras, eles fizeram uma farroupilha com essa lei, onde cada um dos ministros em grupos, eles puseram, coisas diferentes, como por exemplo, que piso é a soma, outros disseram que foram de acordo com a lei, depois disseram que tem que haver acordo com a classe empresarial junto aos trabalhadores, e se estes não entrarem num acordo, quem tem que resolver isso são os tribunais regionais do trabalho. E aí, como é que fica tudo isso? Nós temos os homens da toga, que representam a lei nesse país, que deveriam estar ali desmiuçando a Constituição Federal, que deveria fazer a manutenção das leis que ali estão, e assim não fazem. Nós estamos há 2 anos praticamente, ou mais já, vendo o Supremo Tribunal Federal fazendo com que um direito constitucional ele não valha nada, ele simplesmente caia e desague no ralo. É o que está acontecendo. E aí, a nível de Brasil, eu me preocupo mais ainda porque as cantigas de grilo nas redes sociais, falando que são poderosos, que são gigantes, que sem eles o serviço não gira, e isso não adianta de nada. Eu tenho um exemplo muito interessante, que eu comentei isso ontem, sobre o Fórum dos Servidores Estadual. Todos efetivos, todos concursados, repartições dentro do Estado, como representações de polícia, representação de físico, representação de Detran e outras representações que não tomam, Cris Deneuve, atitudes radicais para que simplesmente os gestores comecem a dar vazão e comecem a respeitar essa classe trabalhadora. Falando em classe trabalhadora, ainda é importante frisar o seguinte: em Brasília, nos corredores de Brasília, temos aí já projetos, reuniões, comissões que vêm debatendo sobre os concursos públicos. E diga-se de passagem, Deus é testemunha do que eu estou dizendo aqui nesse momento. Olhe lá, nós teremos aí os concursos públicos simplesmente indo também pelo ralo. Eu quero trazer aqui, eu vou fazer uma leitura de um material que nós publicamos ontem, falando um pouco sobre a manifestação que teve ontem aqui no Centro Administrativo em relação aos direitos do trabalhador. Nós temos uma bola de neve de aumento de 5%, perdas salariais que ultrapassam a casa dos 20%, pedidos de aumento salarial de 22%, e nada, simplesmente nada para nada, ou aquela continha de matemática, 9 fora nada. Então eu quero ler aqui o material que nós colocamos ontem na rede social, que diz mais ou menos assim: será que ainda adianta ficar de mimimi nas ruas com discursos que não surtem efeitos? Os servidores, sejam qual for a esfera, vivem buscando direitos. No entanto, não se utiliza dos direitos que têm, como a efetividade no serviço público. Os direitos do trabalhador a cada dia vêm ficando distante da categoria, seja gestores ou a própria justiça com seus juízes, desembargadores e o próprio STF vem cessando o direito das classes, e assim funcionários permanecem no serviço público, não buscam suas aposentadorias para não passarem necessidades. Os exemplos são vários e o mais recente é o pesadelo que a categoria de enfermagem vem passando até os dias de hoje. Então esse material
é cerca de 18 minutos, um vídeo que eu fiz ontem no De Carona com Adriano Lourenço, tá? E é importante frisar que a função do STF até agora é simplesmente enterrar, além dos 7 palmos abaixo da terra, a Lei 14.434. É constitucional, não é? Foi votada, passou por comissões, nasceu em um projeto de lei, mas eu creio, essa é a minha fala e minha opinião, como eu sempre digo, quando eu estou divulgando alguma coisa, que quando esse projeto de lei começou a nascer, ele começou errado. Eu vou trazer um paralelo para vocês agora. Vejamos os ACS. Eles têm um piso salarial também, não é? Foi votado em Brasília, passou por comissões, reuniões, representantes de todo o Brasil. E eles, quando foram fazer acordos para o piso, o teto deles, foram 2 salários mínimos. E aí nós temos o salário mínimo que todos os anos acrescenta ali 89, menos de R$100. Esse ano agora, creio eu que são R$92 ou são R$97 o acréscimo do mínimo, tá bom? E aí, gente, a estratégia deles foi maravilhosa, porque um ACS, a partir de janeiro agora, ele vai receber nada mais, nada menos do que coisa em 2 salários mínimos fechado, R$2.800, já que o salário mínimo está indo para 1.400 e alguma coisa. Então, lá em Brasília, quando a gente escuta Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem dizerem que eles não são as pessoas certas para buscar melhoria financeira, melhoria salarial para a categoria, aí eu não consigo entender, porque naquela época em Brasília, eles viviam nos corredores, fazendo vídeos e divulgando na rede social que estavam em Brasília buscando a garantia do piso salarial, porque nós estamos aqui representando vocês. No entanto, a gente não ver nenhum representante destes agora se expor na rede social. Antes das eleições dos conselhos regionais, o que mais víamos eram eles. Agora eles estão inertes, estão atrás das cortinas, estão na escuridão. Possivelmente voltarão quando tiver algo, uma notícia boa para dar à categoria e dizer mais uma vez de punho cerrado que lutaram. E quantos destes não vão estar nas ruas este ano nas eleições municipais, candidatos, creio eu, dizendo que lutou pelo piso da categoria. Então, se lá atrás, quando o Contarato, o senador, não é, o pai da criança do projeto de lei, os representantes sindicais tivessem esse estalo e aí pusessem a proposta de o piso da categoria seria 5, 6 salários mínimos, nós não estaríamos nessa pendenga, não estaríamos nestes destratos, não estaríamos nestas humilhações e não estaríamos nesse momento sem esperança, mesmo sabendo que ela é a última que morre e que a luz ela sempre estará no final do túnel, mas a luz, como eu sempre digo, ela está piscando, está querendo queimar, né? Se ninguém trocar, ela vai queimar. E a esperança é importante termos, porque estamos vivos e temos que crer em Deus Pai Todo-Poderoso, não é isso? No entanto, se não houver, a nível de Brasil, atitudes, movimentos que chamem a atenção, não destas que vieram de 2 anos para cá, mas de paralisar, de travar o sistema de saúde nesse país, Adriano Lourenço simplesmente diz, como eu sempre, minha fala e minha opinião, a cada dia ficaremos mais para trás, ficaremos sem direito, como a rede privada assim já está, e aí o futuro do servidor público a Deus pertencerá. Valeu? Então, essa foi a minha fala e a minha opinião aqui para você na nossa live. E aí, abraço para todos.
Deus. Daqui a pouquinho, hora de almoço, e a gente pode voltar a qualquer momento com mais informação e mais notícia para você.